O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV. Muito bem, está entrando no ar o programa Milagres na TV. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu sou o profeta Moisés Soares e eu quero lembrar você que já eu vou colocar uma palavra do apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Mas eu quero lembrar você que domingo agora, atenção, domingo agora, às 10 horas da manhã, nós teremos a grande Santa Ceia do Senhor Jesus. Atenção, porque eu estarei aqui na igreja às 10 horas da manhã para a grande Santa Ceia do Senhor Jesus. E nesta segunda-feira, atenção, porque nesta segunda-feira, dia 13, eu estarei também no altar de Deus fazendo a unção da aliança com Deus, nesta segunda-feira. O WhatsApp está aqui na tela, o WhatsApp. Olha, manda para cá já a mensagem, você que está acompanhando, você fala: profeta, eu vou estar aí domingo, eu vou estar aí segunda-feira, dia 13, para também receber a unção da aliança com Deus. A nossa central de atendimento vai orientar você para que você chegue até o santuário em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Olha, vamos nos preparar já vamos lá, porque a mensagem hoje está maravilhosa, a mensagem com o apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Então chame todo mundo aí, chame a família, vai compartilhando, você que está nas redes sociais. E agora a mensagem forte, a mensagem poderosa, a mensagem do coração de Deus. E agora é com o senhor apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Reino dos céus, uma igreja forte, Paz e luz a todos. Eu vou entrar hoje num assunto que muita gente prega sobre ele, mas eu creio que você nunca ouviu alguém aprofundar tanto como eu vou aprofundar hoje. Segundo Reis, capítulo 5. A cura do general Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou fazer a leitura
com calma. Quero que você marque na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quero que você esteja neste domingo na Santa Ceia. Leve suas crianças. Vai ter uma bênção especial para as crianças no santuário. Leve sua família. Leve a chave da sua casa. Eu acho lindo isso. Irmão, chega, olha, eu trouxe a chave da minha casa porque não ficou ninguém na minha casa. Eu trouxe toda a minha família para a casa de Deus. É lindo. É muito lindo. 2 Reis, capítulo 5. Eu te abençoo para que o Espírito de Deus abra sua mente e você possa aprofundar comigo em algumas das lições, que são muitas, que nós vamos aprender agora. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Vamos lá. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Ele era um general. Ele não era qualquer um. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e era de muito respeito. Imagine. Ele não era qualquer um. Ele era um grande homem, era de muito respeito, muito respeitado na Síria. E ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um general. Porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso. Porém, leproso. Preste atenção. Lá fora, lá no palácio do rei, todo mundo se curvava a ele. Quando ele passava, todo mundo se curvava a ele. Ele era general, ele era o homem de confiança, o general-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Síria. Era um homem respeitado. Era um homem valoroso. Porém, ele era um homem que na hora que tirava a roupa na sua casa, ele era leproso. Na hora que ele tirava a roupa da sua casa, o corpo dele
era todo branco. Fora de casa ele era uma coisa. Fora de casa ele era o general Naamã respeitado. Dentro de casa, ele era o leproso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem pessoas que fora de casa têm um comportamento, é uma pessoa, e dentro de casa é outra pessoa, tem outro comportamento. Esse versículo que abre, segundo Reis 5, que diz, quem era Naamã? Aquele já diz tudo sobre a situação de Naamã diante dele mesmo em casa, diante da esposa, diante dos filhos. Lá fora era respeitado. Lá fora era o general. Lá fora todos reverenciavam ele. Mas dentro de casa, quando ele tirava a roupa, quando ele tirava a farda, ele era só um leproso condenado à morte. Versículo 2. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então eles levaram de Israel uma menina para ser serva da mulher de Naamã, fazer o serviço doméstico. Ninguém dava nada por ela. Mas ela era o instrumento de Deus dentro da casa do leproso, que escondia de todo mundo que era leproso, mas não podia esconder da família, porque dentro da casa dele todo mundo sabia o desespero que ele vivia por causa da doença. Versículo 3. E disse a menina à sua senhora, a mulher de Naamã, ela falou para a esposa de Naamã, tomara que o meu senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria, pois ele o curaria de sua lepra. A menina conhecia o poder do profeta. A menina sabia do poder do profeta. A menina tinha conhecimento do poder do profeta. Então, ela disse para a esposa de Naamã que se ele fosse até o profeta em Samaria, ele seria curado. Olha quem Deus usa. Deus não usa, não é quem quer, quem se acha melhor, quem tem graduação intelectual, social,
Deus usa quem Ele quer. E Ele usou aquela menina. Versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Contou para o marido: olha, sabe aquela menina que veio para nos servir aqui, que está me servindo na cozinha, limpando a casa? Pois é, ela mesma. Ela falou que você tem cura, que tem um profeta em Israel que pode curar você. Preste atenção. Eu dou muito valor a tudo aquilo que uma pessoa simples me fala. Tem gente que só ouve doutor. Tem gente que só ouve quem tem classe social elevada. Tem gente que só ouve quem tem poder aquisitivo. Eu dou muito valor a tudo aquilo que as pessoas simples me falam, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. E a mulher de Naamã, esposa de Naamã, ouviu aquela menina, deu crédito ao que ela falou, e falou para o seu marido. Versículo 5, 2 Reis 5:5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em suas mãos 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. Então ele preparou toda a caravana, o general, com os seus assessores, seus auxiliares, tudo porque obedeceu àquela menina do Jaé. Deu valor a ela. Ela era a resposta de Deus. Por isso que a idade não diz nada no que diz respeito à responsabilidade. Às vezes a pessoa tem muita idade e pouca responsabilidade. E às vezes a pessoa tem pouca idade e muita responsabilidade. Aprenda a respeitar seus filhos, para que eles te respeitem. Aprenda a ouvir seus filhos, para que eles te ouçam. Prosseguindo. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu o cures de sua lepra. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, para o general poder entrar nas terras de Israel e ser curado. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus, por acaso, para matar ou dar vida a alguém? Para que este envie a mim, para eu restaurar a saúde de um homem leproso? O rei falou: quem sou eu? Ele me mandou um leproso para curar. Eu não curo ninguém. Quem sou eu para curar alguém ou dar vida a alguém?
Eu sou só rei de Israel. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que ele busca uma razão para ficar contra mim. O rei ainda interpretou que o rei de Israel, que o rei da Síria tinha mandado o general Naamã para ele curar, para ele não conseguir curar o general e o rei da Síria ficar com raiva dele. Interpretou mal. Quantas vezes uma pessoa nos dá a oportunidade de fazer o bem, acredita em nós e nós interpretamos mal aquela ação de boa fé que a pessoa teve. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, aqui não tinha título. Tem pastor que gosta muito de título. O senhor, doutor, pastor, sacerdote, bispo, apóstolo, profeta. Eliseu era tratado como homem de Deus, ponto. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Por quê? Mande-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Está lembrado o que aconteceu na noite de sexta-feira da Paixão, no alto do Monte Manaim, quando eu peguei meu cajado, passei 3 noites em oração lá no altar da Eira de Araúna e bradei dizendo: e o povo saberá que há profeta nesta nação. E o povo saberá que há profeta nesta nação. E o povo saberá que há profeta nesta nação. 7 vezes. E o povo saberá que há profeta nesta nação. E o povo saberá que há profeta nesta nação. E o povo saberá que há profeta nesta nação. Eu bradei 7 vezes, e o povo saberá que há profeta nesta nação. E lá nós começamos a consagração do altar da Eira de Araúna. A pandemia estava se alastrando, matando muita gente. E eu chamei a atenção do povo e disse: quem deu crédito à nossa pregação, a este será manifestado o braço forte do Senhor. Eu estou levantando o altar da Eira de Araúna e estou profetizando que você não vai morrer. 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 Você não vai morrer 7 vezes. Você não vai morrer. Porque quem tem propósito não morre. Eu quero só uma coisa. Eu quero que você faça o propósito a Deus junto comigo. Onde você estiver, você diga: Deus, não me deixe morrer.
Me dê vida para eu poder te adorar no Monte Manaim, no altar da Eira de Araúna. Faça o propósito. Cumpra teu propósito. E você vai ver o braço forte do Senhor. Então Eliseu falou com o rei de Israel: mande vir a mim o leproso, porque ele verá que tem profeta em Israel. Isso é muito forte. Versículo 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou na porta da casa do profeta Eliseu. Certamente alguém chegou e avisou para o profeta: profeta, tem um general com uma guarda na porta da casa do senhor, profeta Eliseu. E ele veio mandado pelo rei para o senhor atendê-lo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e fala para ele lavar 7 vezes no Rio Jordão, e a carne dele ficará purificada. O profeta não atendeu. O profeta não atendeu o general. Apóstolo, por quê? Não sei. Não sei. Não sei. Eu atenderia. Mas o profeta não atendeu. Não sei. A reação de um profeta só Deus sabe, porque ele segue ao que Deus manda. Eu já tive reações estranhas também, mas porque Deus mandou. Pela minha vontade, não. E não me cabe aqui julgar porque que o profeta Eliseu não quis atendê-lo. Só mandou que ele lavasse, tomasse 7 mergulhos, fizesse 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão. Eu conheço o lugar. É o lugar em que as águas do Rio Jordão são mais sujas, impuras, barrentas. Versículo 11. Porém Naamã se revoltou e se foi, dizendo: eis que eu pensava comigo, certamente quando eu chegar lá, o profeta sairá, se colocará de pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar leproso e eu ficarei curado. Essa era a opinião do general. Você já viu aquelas pessoas, eu já, que chega para o profeta e fala assim: profeta, eu vim aqui, põe a mão na minha cabeça, eu vou ser curado. O profeta até põe, mas não vale nada. Não vale nada. Já chegaram para mim: apóstolo, põe a mão na minha cabeça, que eu vou receber a bênção. Eu ponho. Mas não vale nada. Ô apóstolo, a mão do Senhor é ungida, não vale nada. Não vale nada, irmão. Quando você chega e impõe sua vontade ao profeta, impõe a sua maneira ao profeta, impõe do jeito que você quer,
ao profeta, você tira do profeta a autoridade de profeta. Você quer que o profeta adule o homem, agrade o homem. E a fé, ela parte do princípio da humildade. Quando você abaixa a cabeça e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto a fazer o que o Senhor mandar. E abaixa a cabeça: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Essa questão da arrogância de Naamã está presente hoje na maioria dos crentes que não têm revelação, que chegam para o profeta impondo. Que chega para Deus e impõe: olha, Deus tem que ser assim, e nada tem que ser. Deus não é obrigado a fazer nada por você nem por mim. Deus não tem que me agradar e nem agradar você. Nós é que temos que agradar a Ele. Ele é Deus. Deus sem mim é Deus. Deus sem você é Deus. Agora, eu sem Deus não sou nada. Você sem Deus não é nada. A maior prova que o diabo está na vida de uma pessoa, na cabeça de uma pessoa, não é quando ela está endemoniada. É quando ela é soberba e não consegue agir com humildade para obedecer a Deus. Ela é dona da razão. Você ora, ela não cai endemoniada. Ela não tem possessão de demônios, mas ela tem demônio na cabeça, porque a cabeça dela é soberba, altiva, arrogante, dona da verdade. Ela impõe, e Deus não aceita isso. Versículo 12. Eliseu nem atender, Naamã atendeu. Ele sabia, ele era profeta, ele sabia que Naamã estava indo falar com ele cheio de presunção, porque ele estava de farda, e a farda escondia a lepra que estava no seu corpo. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar rios de Damasco, muito melhores do que todas as águas de Israel? Olha o orgulho. Por que eu vou mergulhar nessa água barrenta? Se lá em Damasco, se lá na Síria, eu tenho rios muito melhores do que este. Soberba. Soberba. Uma mulher muito rica da Pampulha foi levada no santuário nosso. Lá na divisa de Venda Nova com Ribeirão das Neves e Justinópolis. E quem levou ela lá foi a empregada dela, que era do santuário. Era e é. Quando ela chegou na porta, e ela foi para ser curada, ela estava com câncer. Parou o carro, ela olhou,
santuário pequenininho. Olhou. É aqui? É. Olhou para o motorista dela e falou: toca, vamos embora. Esse santuário é muito pobre para eu ser curado nele. Para eu ser curada nele. A irmã que levou ela lá ficou sem graça. E a mulher morreu. Se ela tivesse sido humilde, ela teria entrado e Deus teria curado ela. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele rejeita os soberbos, os que acham que são e não são. Vamos prosseguir. Versículo 13. Então chegaram-se ao general Naamã, o leproso, os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te ordenou fazer, faça. Se ele tivesse dito alguma coisa grande demais, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás curado. Então os servos do general da guarda tiveram que entrar no assunto e falar com ele: obedece ao profeta. Se fosse alguém muito importante aos olhos do homem, se fosse alguma coisa grandiosa demais, você não faria? Então, faça. Versículo 14. Então, ele desceu, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme a palavra do profeta. Conforme a palavra do profeta. Opa! Tem que obedecer ao profeta. Ele é homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou purificado. Versículo 15. Depois que ele foi curado, ele voltou ao profeta, ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. E veio e se colocou diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o tomarei. E insistiu com ele para que recebesse alguma coisa, mas ele, o profeta, recusou. Agora eu quero falar aqui, porque havia um plano de Deus para a vida de Naamã, para a abertura da obra de Deus na Síria, através do testemunho de Naamã e da presença daquela missionária, aquela menina que levou Naamã até o profeta. Mas Eliseu tinha um auxiliar.
chamava Geazi. Eu vou terminar a leitura aqui para você entender. Versículo 17, disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Na verdade, Eliseu estava dizendo: Naamã, essa oferta que você trouxe eu não quero. Ele tinha levado de oferta 600 ciclos de ouro. É impressionante. Está aqui, quer ver? Versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ele levou a oferta que ele estava acostumado a dar para os outros deuses. Ele levou. E Eliseu falou assim: eu não vou querer sua oferta. Essa oferta aí não, pode levar. Por quê? Porque a oferta tem que ser estabelecida pelo profeta. O profeta não abre mão da autoridade de Deus na vida dele. Entrou um homem no santuário de São Paulo, foi atendido pela profetisa. Depois que ele foi atendido, ele falou: quanto que é? Ela falou: nada. Nada? Nada. Eu só revelei ao Senhor. Ele enfiou a mão no bolso e tirou R$1.000, botou na mesa e falou assim: isso aqui é para ajudar a casa de Deus. A profetisa olhou para ele e falou assim: por favor, moço, guarda seu dinheiro, esse dinheiro é seu. Ele falou: mas a igreja não precisa. Precisa, mas não é esse é seu. Não cobro atendimento e nem quero o seu dinheiro, guarde. Ele olhou e falou assim: nossa, mas aqui é diferente mesmo, hein? Já fui em muitas igrejas. Igreja nenhuma nunca rejeitou oferta. R$1.000. Ela falou: aqui, moço, o senhor vai conhecer a verdade. Ele foi embora. Começou a corrente. Estava com um problema grave no casamento dele, à beira da separação, perdendo a mulher que ele amava. E aí ele foi chamado à frente, todo mundo foi à frente. E uma outra profetisa, quando ele foi ser atendido por ela, ela revelou ele. E ele abriu o coração para sacrificar de verdade para Deus, segundo a palavra da profetisa. E impressionante que a esposa dele, que já não queria mais o casamento porque sofreu muito, quando ele chegou em casa, quando ele decidiu no santuário a sacrificar, quando ele chegou em casa, ela já estava olhando para ele com olhos de amor diferente. Porque o sacrifício, ele
anula sentenças de morte. O sacrifício anula sentenças de morte. Lembra que eu falei sobre Abraão e Ló? A mulher de Ló olhou para Sodoma e Gomorra e morreu, virou estátua de sal. Abraão olhou também para Sodoma e Gomorra e não aconteceu nada. Por quê? Porque um dia antes, quando Abraão recebeu os anjos de Deus na tenda dele, ele sacrificou. Ele sacrificou. Diz a Bíblia que ele correu lá, falou com a mulher dele, preparou bolos e pegou um vitelo e sacrificou. O sacrifício anula sentenças de morte. Prosseguindo. Nossa, é forte demais. Versículo 18. Nisso, perdoe o Senhor o teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Remom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Ou seja, me perdoe por ter sido idólatra. Porque eu dei muitas ofertas em muitas casas de Rimom e não valeu de nada. E agora eu quero dar uma oferta na casa de Deus e o profeta não recebe. Mas o profeta já estava enxergando lá na frente o sacrifício de Naamã. E quem estabelece o sacrifício é o profeta. E às vezes o sacrifício não é a oferta em ouro, prata. Às vezes o sacrifício é uma oferta em almas, e às vezes é em dinheiro, e às vezes é em uma atitude de amor para com alguém, segundo a palavra do profeta. A resposta está na boca do profeta. E a cada um, é impressionante, cada um que vai ao Monte Manaim, Deus entrega para a pessoa uma proposta, um propósito de um sacrifício. Não é? O sacrifício para o Monte Manaim não é igual para todos, porque nem todos são iguais diante de Deus. Cada um de nós tem uma necessidade. Versículo 20, vou fechar, tá? Tá bom demais, vou fechar. Agora o obreiro de Eliseu, chamava Geazi. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que vou correr atrás dele para tomar dele alguma coisa. Geazi era vagabundo, era um obreiro perverso, avarento, desonesto. Saiu correndo atrás do general e falou com o general: general,
Eu vim aqui porque eu quero a oferta, eu quero o dinheiro seu, eu quero o ouro seu, eu quero o que você trouxe, eu quero. Mentiu em nome do profeta, mentiu usando o nome de Deus, porque a oferta só é aceita por Deus quando o profeta estabelece o sacrifício e quando a pessoa tem humildade para abaixar a cabeça e sacrificar, porque o sacrifício gera milagres. Aí Geazi volta. Quando ele volta, Eliseu fala com ele. Versículo 25. Então ele entrou, e Geazi entrou, se colocou diante do profeta Eliseu, de seu senhor. E Eliseu lhe disse: de onde vem, Geazi? E ele disse: teu servo não foi em lugar algum, nenhuma parte nem outra. Porém, Eliseu lhe disse: porventura não foi contigo meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era essa a ocasião para tomares dele a prata e tomares dele as vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. 27. Portanto, agora ficarás com a lepra de Naamã. Está ouvindo? Porque às vezes uma pessoa está no altar e cai na desgraça, porque é desonesta. E aquele homem saiu da presença do profeta Eliseu branco de lepra, como a neve. O dia que você levar a sério a obra de Deus, Deus vai te levar a sério. E a sua vida será outra. Enquanto você empurrar com a barriga a obra de Deus, não for fiel a Deus, no seu dízimo, na sua oferta, no seu jejum, na sua oração, no seu testemunho, não adianta eu orar por você, não. Você me pede: põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Põe, mas não vale nada. Ora por mim, oro, mas não vale nada. Tanta gente já orou por você e não aconteceu nada, porque o erro está em você. O erro está em você. É você que tem que consertar a sua vida para que você possa receber de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Só isso. Eu vou orar por você agora. Vou orar para que Deus abra a sua mente, revele a você a grandeza do altar da Eira de Araúna, a grandeza da Santa Ceia, a grandeza da casa do Pai, a grandeza da obediência. Peça perdão a Deus por tudo que você tem feito de errado. E fale com Deus: Deus, eu quero trilhar um caminho limpo, honesto, verdadeiro na Tua presença. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu tenho pregado a Tua palavra, Pai, a verdade que liberta. Acima de tudo, Pai, nas minhas ações, nas minhas palavras, a honestidade de falar aquilo que outros pregadores não têm coragem de falar. Meu Deus,
Estenda as tuas mãos e tenha misericórdia desta mulher que já falou tanta besteira, deste homem que já julgou mal tantas pessoas. Tenha misericórdia deste jovem, Pai, que precisa levar a sério a tua obra e não levou até hoje, e está à beira do abismo. Tenha misericórdia das crianças desta casa, desta família, Pai, que reza muito, ora muito, mas não pratica nada. Essa família, Pai, que precisa muito, como Naamã precisava, do teu socorro, da tua cura, da tua libertação, do teu milagre, do teu livramento, da anulação da sentença de morte que recai sobre o povo brasileiro. Tanta gente morrendo, Pai. E a tua palavra diz que o sacrifício anula sentença de morte. Meu Deus, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção agora sobre a vida de cada pessoa. Cada pessoa que está ajudando na abertura dos novos santuários, das novas células em todo o Brasil, Pai, porque a obra está crescendo. Aleluia! A tua obra está crescendo, crescendo, crescendo. Glória a teu nome, Senhor. Obrigado por esse meu companheiro, por essa minha companheira que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que o Senhor nos colocou juntos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu volto às 3h da manhã com a oração da madrugada. Paz e luz para você. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias, Igreja das Águias. O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus.